Tirania de Aço capítulo 116. Marchando para Innsbruck após um cerco bem-sucedido de Chaz e sua ocupação estável, Berengário esperou alguns dias para descanso e reabastecimento. Agora que ele havia efetivamente eliminado as forças inimigas entre Kufstein e Innsbruck, ele poderia estabelecer uma rede logística estável para suprir seus esforços de guerra, o que ajudaria muito a estabelecer o domínio no Tirol. Não importa quão poderoso fosse seu exército, se eles fossem cortados de suprimentos, isso significaria apenas sua morte. Como tal, Berengário e seu exército esperaram em Schwarz por alguns dias para reabastecer totalmente suas forças e a guarnição antes de sair. Durante esse tempo, Berengário supervisionou adequadamente suas forças e garantiu que elas se comportassem de maneira civilizada. Os prisioneiros de guerra receberam tratamento adequado, e os civis foram deixados para levar suas vidas diárias sem assédio. Enquanto não houvesse resistência armada, Berengário toleraria seus protestos. No momento em que os cidadãos pegassem em armas para atacar sua guarnição, seriam autorizados a usar força letal. Esse ponto foi efetivamente comunicado à população nativa e, embora houvesse alguma agitação civil, foi principalmente pacífico. Apesar da reputação de Berengário de defender o bem-estar das pessoas comuns, ele ainda era considerado um invasor estrangeiro no Visconde de Schwarz. Como tal, havia naturalmente um grau de resistência à sua ocupação. Mesmo assim, nunca saiu do controle. Portanto, Berengário nunca a reprimiu durante a sua licenciatura. Às vezes as pessoas precisavam desabafar civilmente suas frustrações, e Berengário sabia disso muito bem. Suas ordens para a guarnição eram construir laços amigáveis com os habitantes locais e usar a violência apenas para manter a autoridade como último recurso. Era uma ocupação completamente diferente do normal neste mundo, e a resistência inicial já havia começado a diminuir quando Berengário partiu. Para defender adequadamente a região, Berengário deixou para trás uma pequena unidade de artilharia, um total de 3 canhões de campanha e os artilheiros necessários para operá-los. A notícia certamente já teria se espalhado sobre seu cerco a Schwarz, e isso provavelmente atrairia seus inimigos a marchar sobre a cidade na tentativa de quebrar seu cerco. Infelizmente para seus inimigos, se eles decidissem marchar sobre Schwarz, eles seriam encontrar uma cidade totalmente capturada com 3 canhões de campanha montados sobre ela, e 800 homens com mosquetes defendendo nas muralhas. Eventualmente, suas forças foram totalmente reabastecidas e seu exército estava preparado para marchar sobre Innsbruck. Como tal, Berengário mais uma vez montou seu poderoso corcel Irving antes de ficar à frente do exército. Ele olhou para seu exército com um sorriso em seu rosto antes de declarar a ordem que todos estavam esperando. Avançar março. Assim, um exército de mais de 4.000 homens partiu da cidade de Schwarz enquanto partiam para seu destino, que era o coração do Tirol, onde se envolveriam em outra batalha feroz pelo domínio da região. Enquanto o exército marchava, os sons da banda ecoavam no ar frio do inverno, e os homens começaram a cantar a letra de outra canção de marcha. A visão de milhares de soldados partindo pelos portões da cidade para os Alpes cobertos de gelo enquanto cantavam canções de marcha podia ser observada pelo povo de Schwarz enquanto olhava para o exército que partia com expressões complicadas. No auge do inverno, os soldados de Berengário marchavam com expressões ansiosas em seus rostos. A crueldade da guerra não os desanimava, mas suas vitórias avassaladoras e o poder das armas e táticas que possuíam conseguiam animar seus ânimos. Sabendo que eram capazes de sitiar uma cidade com eficácia e seu castelo com perdas mínimas. Berengário cantou junto com a melodia que estava tocando, que não era outra senão a infame Erika, na qual a Wehrmacht era famosa por cantar em sua vida anterior. Vendo o sorriso agradável no rosto do jovem visconde, Eckhard suspirou pesadamente. Cada vez que lutava ao lado de Berengário, o louco se enchia de entusiasmo e ânsia de guerrear. Ele nunca havia testemunhado um lorde tão ansioso para lutar ao lado de suas tropas na linha de frente ou um completo e total desrespeito pelas consequências que tais ações poderiam ter. Como tal, não pôde deixar de perguntar a Berengário o que o levou a se comportar dessa maneira. Meu senhor, se posso perguntar, por que você é sempre o primeiro na briga? O sorriso agradável de Berengário mudou para um presunçoso ao ouvir essas palavras antes de falar o que pensava. Uma comandante deve sempre liderar pelo exemplo. Foi uma resposta nobre que fez Eckhard olhar com mais carinho para seu senhor e comandante. Claro, isso foi apenas parte do motivo pelo qual Berengário entrou na briga na primeira oportunidade que teve.
Muito parecido com Alexandre da Era Antiga, Berengário não era apenas bom na guerra, mas também gostava muito disso. A adrenalina que sentiu quando as flechas e dardos foram disparados sobre ele, a doce fragrância da pólvora enchendo o ar enquanto seus soldados atiravam contra o inimigo, e a alegria que sentiu enquanto lutava por sua vida contra um oponente habilidoso. Essas eram coisas que não podiam ser replicadas em outras partes da vida. Na verdade, Berengário não sabia quando começou a sentir prazer no combate. Não era algo que ele apreciasse em sua vida passada durante seu mandato no exército do Zéu. No entanto, ele não se sentia culpado por isso. Afinal, Berengário nunca se proclamou um homem piedoso. De fato, se o céu realmente existisse então, ele sabia que não veria seus portões perolados. No entanto, ele não estava preocupado com a vida após a morte. Afinal, ele já havia morrido uma vez, e tudo o que lhe apresentava era uma oportunidade de realizar grandes coisas nesta segunda vida. Assim, Berengário não se preocupava com coisas subjetivas como a moralidade. Ele tinha uma guerra a vencer, e se ele ia fazer uma guerra, ele poderia muito bem se divertir. A história não escreveria sobre esse lado oculto da personalidade de Berengário, pois ele e sua prole acabariam escrevendo os livros de história. Berengário sabia que as gerações futuras não viam com bons olhos os senhores da guerra e os conquistadores, especialmente aqueles que gostavam do negócio sangrento da guerra. Em vez disso, os livros de história o reconheceriam como um monarca benevolente que surgiu para unir as regiões de língua alemã em uma época de grande caos e conflitos civis, um homem que sempre cuidou dos interesses de seu povo e da maioria tudo, levou o povo alemão a uma nova era de avanço e prosperidade. Tirania de Aço capítulo 117 Cerco de Viena. No momento, o conde Lothar estava sentado em seu acampamento de cerco fora de Viena. Enquanto as forças defensoras e opostas atiravam pedras umas nas outras através de seus trabucos, o conde Lothar estava sentado na retaguarda de suas forças, observando com segurança o progresso do cerco de longe. No momento, as torres de cerco tentavam mais uma vez chegar aos muros das formações inimigas. Ao contrário dos esforços de Berengário no Tirol, este foi um verdadeiro cerco medieval em todos os sentidos da palavra. A prevalência de armas de fogo ainda não se espalhou na Europa fora das forças de Berengário. Como tal, os besteiros se escondiam atrás de muralhas e pavis enquanto atiravam uns contra os outros a uma distância de combate adequada de mais de 300 jardas. Vendo as torres de cerco se dirigirem para o local, ao lado de homens com escadas, as forças de defesa se concentraram em derrubar os invasores. Entre as muralhas revestidas de armadura completa estava o filho mais velho do duque Wilmar, Gautibert, que liderou pessoalmente os esforços para defender as muralhas da cidade. Apesar do cerco em curso por semanas, as forças invasoras estavam apenas começando a progredir em suas tentativas de passar pelas poderosas muralhas de Viena. Com uma espada armada na mão, Gautibert ficou ao longo das muralhas como um ato de moral. No momento em que as torres de cerco estavam à distância para liberar suas hordas, ele começaria a cortá-los. Logo a primeira torre de cerco deixou sua ponte cair sobre as muralhas, permitindo que as forças do conde Lothar cruzassem rapidamente as muralhas da cidade. Instantaneamente Gautibert colidiu com as forças inimigas ao lado de vários de seus aliados. Uma confusão caótica eclodiu entre as forças defensoras e opostas em várias seções das paredes. Gautibert desvia um golpe que se aproxima antes de agarrar a lâmina de sua espada em uma técnica conhecida como meia-espada e cavou com precisão sua lâmina nas lacunas entre a armadura de ombro do homem de armas inimigo. Embora não tenha sido suficiente para matar o homem, deu-lhe uma posição de controle onde ele continuou a empurrar o homem para frente sobre a borda do muro, onde ele caiu rapidamente para a morte. Antes que Gautibert tivesse tempo de recuperar o fôlego, outro atacante correu em sua direção com uma massa na mão, que ele atirou desesperadamente em Gautibert, quem o atacante reconheceu ser o comandante inimigo. Esquivando-se rapidamente do ataque, Gautibert virou sua espada de cabeça para baixo e repetidamente atingiu o homem no crânio com seu punho. Depois de vários golpes, o homem desmaiou com o crânio esmagado pelo trauma de força contundente. Gautibert gritou para suas tropas sobre o som da carnificina em andamento: segura a linha. Devemos defender as muralhas. Como tal, os defensores da cidade de Viena lutaram com todas as suas forças para defender as muralhas da cidade contra a força invasora. Infelizmente para os defensores, eles não estavam tão bem equipados quanto as forças do conde Lothar.
Muitos dos homens dentro da guarnição usavam o casaco de placas mais primitivo sobre uma cota de malha e jaqueta gambeson. Seus capacetes eram, principalmente, bacinetes de face aberta com uma cauda, de malha, e seus membros eram deixados desprotegidos ou protegidos por uma combinação de talha e armadura de placa. Comparado com o homem de armas do exército de Lothar, que estava coberto da cabeça aos pés com uma mistura de bandoleira e placa, os defensores tinham muito mais áreas expostas onde poderiam ser gravemente feridos ou até mesmo mortos. Depois de várias horas de luta sangrenta, a defesa das muralhas da cidade começou a desmoronar, e os defensores da cidade se encontraram à beira da derrota. Em última análise, Gautbert foi forçado a dar a ordem aos seus homens sobreviventes. Recuar. Recuar para o castelo. Com isso, os outrora valentes defensores da cidade fugiram das muralhas e correram de volta ao castelo para uma última linha de defesa, deixando a cidade para a tomada do Conde Lothar e suas forças. Imediatamente após tomar as muralhas, os atacantes abriram os portões e permitiram que o resto do exército entrasse na cidade, onde uma combinação de saques, fogo e assassinato começou a ocorrer quando os soldados sob o comando de Lothar começaram a saquear a cidade pelo seu valor. Os soldados fortemente armados mataram aqueles que resistiram. Mulheres e meninas foram tiradas de suas casas e devastadas pelos invasores, e seções inteiras da cidade foram incendiadas. Era realmente uma época não civilizada para a guerra, e os defensores da cidade, outrora orgulhosos, só podiam assistir do topo do castelo enquanto sua cidade era incendiada por baixo, orando a Deus para que algum tipo de alívio viesse logo, ou então até eles sofreriam nas mãos do Conde Lothar. Conde Lothar contemplou a cena de suas forças atacando a cidade com um sorriso malicioso. Enquanto bebia de um cálice de vinho, um mensageiro veio relatar a situação da linha de frente. Meu suzerano, a cidade foi apreendida. Gautbert e seus homens fugiram para o castelo onde estão atualmente. Levará algum tempo até que possamos romper seus portões e realmente reivindicar Viena como nossa. Quais são suas ordens? Conde Lothar disse em uma voz completamente viciosa enquanto olhava para o mensageiro. Continue a atacar a cidade. Quero ver quanto tempo os defensores podem suportar a visão de sua preciosa capital sendo saqueada. Um sorriso sádico apareceu no rosto do mensageiro enquanto ele respondia às ordens do Conde Lothar. Como você ordena, meu senhor? Com isso dito, Lothar continuou a olhar para os incêndios que começaram a se espalhar pela cidade e os gritos das vítimas de seu exército. Em breve, Viena seria sua, a família do duque se tornaria sua refém, e ele seria capaz de forçar o velho bastardo a abdicar e colocá-lo como novo duque da Áustria. Uma vez que fosse o caso, ele reuniria suas forças e acabaria com a pequena rebelião de Berengário. Tudo estava indo bem. Depois de chegar à segurança das muralhas do castelo, Gautbert praguejou em voz alta enquanto soltava seu grande bacinete e o arremessava no canto em um acesso de fúria. Droga! Quando seus comandantes viram sua reação, não puderam deixar de perguntar o que deveriam fazer agora que estavam presos no castelo da cidade. Meu senhor, o que vamos fazer agora? Gautbert suspirou pesadamente em uma tentativa de acalmar seus nervos. Após vários momentos de respiração profunda, ele abriu os olhos e, com uma expressão solene, deu suas ordens. Vamos esperar até que os reforços cheguem. A essa altura, meu pai está ciente da traição do Conde Lothar e enviou um exército para levantar o cerco. Temos que aguentar até lá. Um dos comandantes olhou para Gautbert com uma expressão complexa, enquanto expressava suas preocupações. E a cidade? Gautbert cobriu o rosto com as mãos revestidas de aço antes de dizer o que suas tropas mais temiam. Infelizmente, não há nada que possamos fazer sobre isso agora. Espero que o socorro chegue logo para que eles possam acabar com essa loucura. Infelizmente para a cidade de Viena, as forças do Conde Otto foram apanhadas em uma nevasca nos Alpes, da Baviera. Eles foram incapazes de vir em seu auxílio no futuro próximo. Só o tempo diria se o castelo de Viena aguentaria o tempo suficiente para que o apoio chegasse ou se a família do Duque Wilmar cairia nas mãos do desgraçado Conde Lothar. Durante a duração do cerco, os cidadãos de Viena sofreriam imensamente sob a pressão das forças do Conde Lothar, mas esse era o preço da guerra. Tirania de Aço capítulo 118 tomando a cidade. Ao chegar a Innsbruck, Berengar e seu exército imediatamente criaram um campo de cerco adequado, que foi bem defendido e colocado fora do alcance das armas do inimigo.
No entanto, ao contrário dos cercos que Berengário havia liderado antes, esse bombardeio foi breve e não se concentrou nos pontos fracos da defesa da cidade. Este ato foi para manter a integridade das muralhas, pois havia uma trama muito mais sinistra em andamento, que lhe permitiria tomar a cidade sem a necessidade de derrubar as muralhas. Os fuzileiros de Berengário continuaram a atirar nos defensores inimigos até o sol se pôr. Os defensores inimigos não estavam acostumados a essas armas e acharam que essa era a tática comum empregada. Como tal, desconheciam as verdadeiras intenções de Berengário. Foi só tarde da noite que Berengário reuniu um grupo de pouco mais de 2 dúzias de granadeiros na borda do acampamento de cerco. Essas eram suas forças de elite dentro de seus batalhões de infantaria, e logo o seguiriam atrás das linhas inimigas. Por conspirar com Adelaide, a célula de agentes contida dentro das muralhas da cidade, e até mesmo o próprio castelo, Berengário não precisou sitiar esta cidade da maneira que havia feito anteriormente. Em vez disso, ele e seus granadeiros estavam esperando por um desvio que seria o sinal para se aproximar do porto de saída nas muralhas da cidade, onde um espião permitiria pessoalmente que ele e alguns de seus homens entrassem na cidade, onde lutariam para abrir os portões. Para que o resto de seu exército pudesse invadir, Ecar estava ao lado de Berengário, embora não participasse na operação, queria manifestar as suas preocupações sobre o atual plano em que Berengário estava prestes a participar. Meu senhor, eu realmente quero que você repense isso. Participar dessa operação é um risco enorme não apenas para sua própria vida, mas para o sucesso do exército. Apesar das queixas do seu vice-comandante, Berengário permaneceu implacável. Ele nunca ordenaria que os seus homens se submetessem a uma operação tão perigosa se ele próprio não estivesse disposto a correr o risco. Como tal, ele apertou Ecar no ombro e sorriu para ele, com um olhar cheio de confiança. Não se preocupe, meu amigo, eu prometo a você, em questão de minutos, os portões principais da cidade estarão abertos, e o exército será capaz de proteger a área com o mínimo de baixas, como sempre fiz. Ecardi queria debater mais com Berengar sobre suas ações. No entanto, ele não teve a chance de fazê-lo, pois uma explosão massiva saiu de dentro da cidade e chamou a atenção dos defensores, que correram para apagar o fogo que estava se espalhando. Ao contrabandear TNT para a cidade e para as mãos de sua rede de espionagem, eles conseguiram sabotar o celeiro e chamar a atenção dos guardas que deixariam as muralhas relativamente indefesas. Berengário soltou o ombro de Ecardi e ergueu um mosquete no ar. Como ia para a cidade em pequenos números, decidiu armar-se com um mosquete próprio para esta operação e um par de granadas. Ele imediatamente começou a correr em direção ao porto de Sailly próximo e ordenou que suas tropas o seguissem. Esse é o sinal. Vá. 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 Com isso, os granadeiros ao lado de seu comandante correram para o porto de ataque com mosquetes na mão e baionetas afixadas. Ao chegarem ao pequeno portão, Berengário e seus homens notaram uma figura envolta em preto abrindo os portões, o que lhes permitiu acesso à cidade. A figura era uma jovem, mas só se podia dizer por causa de sua voz aguda. Rápido, pegue os portões. Os guardas perceberão que algo está faltando em breve, e estarão em alerta. Com isso dito, Berengário e seus granadeiros correram para o portão principal da cidade, onde algumas dezenas de defensores estavam de guarda. Berengar deu imediatamente a ordem de lançar suas granadas. Fragmente fora. Uma série de granadas foi lançada nas posições do inimigo e rolada sob seus pés. Os defensores da cidade olharam cautelosamente para os estranhos dispositivos cujos fusíveis estavam em chamas por um breve momento antes de serem engolidos pela explosão explosiva e os estilhaços fornecidos pela carcaça de aço do dispositivo. Nenhum único homem de guarda sobreviveu à explosão das granadas. E os granadeiros rapidamente assumiram a posição de defesa quando 2 homens começaram a abrir o portão. Percebendo outra explosão perto dos portões, uma companhia da guarnição rapidamente correu em sua direção, onde eles caminharam direto para uma linha de tiro. Berengário deu a ordem para disparar assim que estivessem ao alcance de tiro. Incêndio. Com suas palavras, 2 dúzias de mosquetes dispararam em uníssono, despedaçando a armadura de brigadeiro de aço da companhia de soldados que avançava. Embora fosse apenas o suficiente para matar cerca de 1 dúzia de homens e, como tal, muitos inimigos restantes, embora inicialmente tenham ficado surpresos com as armas misteriosas e seu poder destrutivo, quando notaram que uma segunda rajada não foi disparada, eles começaram seu avanço mais uma vez.
Como o portão estava subindo lentamente, Berengário e suas forças não se incomodaram em recarregar seus mosquetes. Em vez disso, eles lançaram suas granadas sobressalentes na multidão, que imediatamente detonou, rasgando a companhia que avançava em pedaços. Quando a segunda onda de granadas explodiu, nenhum único soldado da companhia inimiga havia permanecido de pé. Berengário deu mais uma vez a ordem de recarregar, agora que eles estavam sem granadas. Eles contariam com tiros de rajado e corpo a corpo para defender a guarita até que os portões estivessem totalmente abertos. Não demorou muito para que outro grupo inimigo chegasse, onde outra saraivada de tiros de mosquete mais uma vez os abateu. No entanto, desta vez, os portões estavam abertos o suficiente para os homens de Berengário passarem, e várias dezenas de soldados de infantaria rapidamente formaram fileiras e dispararam contra os inimigos, que se aproximavam. Em pouco tempo, todo o seu exército entrou pelos portões da cidade de Innsbruck e começou a caçar o inimigo enquanto avançava em direção ao castelo. O filho e herdeiro do conde Lothar, assim como o irmão mais velho de Linde, estava em um sono profundo quando sua cidade caiu ao seu redor. Sem o menor conhecimento da situação em curso, o castelo de Innsbruck foi rapidamente cercado pelas forças de Berengário, onde ele se prepararia para um conjunto semelhante de táticas na noite seguinte. Quando o regente tomasse conhecimento de que a cidade havia caído, seria tarde demais para montar uma defesa. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho